Como é bom a gente fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. E, como eu disse para você, né, a gente ama o trabalho da ONG Mundo Novo, porque a gente conhece todo o time que está ali, a gente sabe da seriedade, a gente conhece a história e todas as conquistas que Deus tem realizado nesse ministério, que não deixa de ser um ministério, é um ministério social, um ministério de ajuda, um ministério de acolhimento, um ministério de cuidar de mais de 200 crianças ali na comunidade do Chatuba. Meu muito obrigado, né, que você, se você quiser, você pode depois entrar no site da ONG Mundo Novo, você pode ser um patrocinador de uma criança, você pode ajudar uma criança a estudar, uma criança a ser, né, abençoada ali na ONG. Então você pode fazer N serviços, né? De repente você não tem tempo de ir, mas você pode patrocinar uma criança, e tem lá vários valores, né, aonde você vai estar patrocinando roupa, calçado, tudo de crianças ali da ONG, tá bom? Também quero ratificar que no dia 31, né, o Ministério de Famílias vai estar aqui, e esse tema ele é muito relevante. Mais do que nunca a gente precisa estar cercando a nossa família, cuidando da nossa família, cuidando do nosso casamento, protegendo o nosso lar. E com certeza, né, esse workshop aí que nós teremos, várias oficinas, vão ajudar você e a sua família a caminhar na direção certa, no rumo que Deus estabeleceu para você, tá bom? Então no final, o Ministério de Famílias vai estar ali fora para fazer a sua inscrição. Também estou vendo aqui, a inscrição do Mulher Única já está aberta. Então, você mulher, né, que quer, né, dar uma guinada na sua vida, dar uma repaginada, cuidar da sua alma. Semana passada a gente teve a formatura aqui do grupo de Mulher Única. Então você que ainda não fez, motivo você a fazer, vai ser muito bom para você, para curar feridas da alma, para tratar do seu emocional e da sua vida, e mostrar para você a dignidade que você tem em Cristo Jesus, ok? Então no final do encontro também no nosso hall, você vai procurar lá o time da Mulher Única, né? Provavelmente eles vão estar numa mesa, Rossano vai estar numa mesa, né? Então são ferramentas que a igreja tem disponibilizado para você, para eu, para todos nós crescermos, né? E como igreja a gente ir muito mais além, muito mais alto, dando voo muito mais alto, amém? Bom, a gente está falando ao longo desse domingo do mês de julho sobre alguns temas importantíssimos na nossa caminhada cristã. Primeiro domingo a gente falou sobre o caráter, e se você não esteve conosco, essa mensagem está gravada no nosso aplicativo, está gravada no nosso site. No segundo domingo a gente falou sobre a comunhão, como ela é importante para a nossa vida, como ela é fundamental para que a gente possa, como igreja, cumprir o propósito de Deus, né? Terceiro domingo a gente falou sobre compromisso, como a gente tem visto aí uma necessidade do compromisso. E hoje, né, eu quero falar com você sobre o comprometimento com o coração na visão da igreja do Senhor Jesus Cristo, da igreja local. A sua igreja, ela tem uma missão, a sua igreja, ela tem uma missão, a sua igreja, ela tem valores que fazem parte da nossa caminhada cristã. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13.
a partir do versículo 20 até o versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. E depois disto, cerca de 450 anos, ele lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois disso, pediram a um rei, e ele lhes deu a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, durante 40 anos. E tirando a este, levantou-lhes, pois, rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem conforme o meu coração, que fará toda a minha vontade. Curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus que está nos conduzindo dia após dia a avançarmos, a irmos além como igreja. E hoje o Senhor quer tratar do nosso comprometimento com o nosso coração, dentro da visão que o Senhor tem para a sua igreja, uma visão de reino, uma visão estabelecida pelo Senhor, pela igreja de Nova Vida, que através dessa palavra pessoas sejam alcançadas, haja cura divina, haja ministração, haja mudança de dentro para fora, para louvor, honra e glória do teu nome. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Comprometimento com o coração na visão, esse é o nosso tema de hoje. E gente, a gente vive uma época de descomprometimento, onde infelizmente as pessoas não querem mais se comprometer, preferem ficar em cima do muro, pois entende que isso é o mais politicamente correto. Porém, nós como igreja, nós precisamos trazer à memória que nós temos primeiro um comprometimento com Deus. Você pode dizer amém por isso. Você tem um comprometimento com a sua família, você pode dizer aleluias. Você tem um comprometimento com a sociedade, você pode dizer glória a Deus. E você tem um comprometimento com a sua igreja, você pode dizer conta comigo, Jesus. Embora a gente vivendo num mundo onde há um descomprometimento total, nós como igreja, ao sermos restaurados, reconstruídos pelo Senhor, tendo o Espírito dele dentro de nós, nós precisamos e devemos agir com o nosso coração comprometido com a visão do reino de Deus, com os projetos que Deus tem, não somente para a nossa casa, não somente para a nossa família, mas principalmente para o reino de Deus aqui nessa terra. E a primeira pergunta que eu quero fazer a você é: aonde você e eu estamos? Nós estamos dentro do rol daqueles que estão envolvidos ou daqueles que estamos com o nosso coração comprometido? Quem são esses dois tipos de pessoas? Primeiro, os envolvidos são aqueles que não querem assumir um compromisso, não querem assumir responsabilidades. É uma pessoa que apenas está envolvida e não tem nada, que ela possa fazer de uma forma mais substancial. Ela é sempre superficial. Já a pessoa comprometida, ela está ligada diretamente, de uma forma mais direta, mais impactante, seja com a sociedade, com as questões sociais, seja com a família, seja com o bem-estar do seu semelhante, seja com o trabalho a qual ela dá e pratica para que ela possa receber o seu sustento, e também com a sua igreja. Os envolvidos não têm responsabilidade e
desistem diante das dificuldades. Não veem as coisas como os comprometidos. E na Bíblia está cheio desses dois modelos para a gente acompanhar. E eu vou postar novamente dentro do aplicativo da igreja, eu vou postar dentro do nosso grupo do WhatsApp todo o esboço, porque tem N referências aqui, nosso tempo é curto, mas eu quero que você depois, durante a semana, você possa esmiuçar, você possa se debruçar nesse esboço e fazer dele, algo que você vai aprender a ter a visão e a direção de Deus, para ter o seu comprometimento e o seu coração no reino de Deus, porque isso faz parte da vida da igreja. Ló estava envolvido, enquanto Abraão estava comprometido, Quem conhece a história sabe muito bem disso. Isso está lá no livro de Gênesis. Os 12 que foram visitar a terra, os 10, isso está em Números, capítulo 13, estavam envolvidos, porém 2 estavam comprometidos, Josué e Caleb, comprometidos com a visão, comprometidos com o chamado, comprometidos com Moisés, comprometidos com a revelação que Deus tinha dado a Moisés, estavam alinhados a Moisés, e estavam cheios de um comprometimento para alcançar todo o projeto de Deus para a nação judaica. Se a gente for caminhar um pouquinho mais, a gente tem lá no livro dos profetas Geazi e Eliseu. Geazi estava envolvido, mas Eliseu estava comprometido, e a gente conhece muito bem a história de Eliseu. Se a gente fosse andar um pouquinho mais à frente, lá no livro dos reis, das crônicas, nós temos uma das grandes batalhas, onde Davi vence o Golias, e a gente sabe muito bem que os seus irmãos estavam envolvidos, mas não estavam comprometidos com o chamado e com a missão que Deus havia dado a eles. O desejo de Deus é que você e eu estejamos comprometidos com a visão. E o que é a visão, pastor? Visão, ela vai mostrar aonde nós queremos chegar. É o que orienta as ações e as inspirações para o futuro da igreja local e do reino de Deus. Ela motiva a gente a ir além e ajuda-nos a nós conquistarmos grandes realizações como algo palpável e realista para o reino de Deus. Além da visão, você e eu precisamos entender que nós temos uma missão. Dentro do contexto do reino de Deus, a missão, ela é globalizada para a igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Essa é uma visão global, uma missão global. E a nossa missão como igreja local, e o que é missão, pastor? É como uma afirmação consistente do propósito e do motivo da existência da igreja. Por que a igreja existe? E por último, a gente precisa saber dos nossos valores, que são os nossos princípios, o que nós acreditamos. E rapidamente eu quero dizer para você, a missão da igreja local é levar pessoas a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Então essa é a nossa missão, levar as pessoas a ter um relacionamento, você e eu e todos aqueles que estejam conosco. Aliás, eu queria saber quem hoje está nos visitando pela primeira vez. Tem alguém lá na galeria? Faça assim, aqui na minha esquerda, que legal, na minha direita tem alguém? Olha, por favor, continue com as suas mãos erguidas. Quanta gente, muito obrigado por você ter dado um espaço na sua agenda para a gente. E nós queremos louvar a Deus com palmas. Receba o carinho da família Nova Vida.
E eu quero no final do encontro, aquela irmã ali em pé, é a irmã Fernanda, é a Fernanda? Né? A luz é a Fernanda, né? Ela é líder do Ministério do Acolhimento. Ela no final do encontro, ela quer dar em nome da família da fé, um presente para vocês. Então, todos vocês olhem aqui para a minha esquerda, aqui, ó, né? Vocês vão acompanhar a Fernanda e todo o time que está com essa blusa linda, salmão, né? Vocês são muito bem-vindos. No final do encontro, à minha direita, depois vocês vão lá com a Fernanda. Então, gente, a nossa missão é levar pessoas a irem mais profundo num relacionamento com Deus. A nossa missão, então, está atrelada a esse propósito. E quais são os nossos valores, pastor? Os nossos valores, eles estão também alinhados com essa visão. Nós valorizamos muito as pessoas que estão chegando pela primeira vez, nós valorizamos aqueles que ainda não conheceram Jesus, e o nosso desejo é que nós abracemos essas pessoas e elas se sintam amadas e acolhidas neste lugar. O nosso valor então está atrelado a proteger, a amar e a cuidar das pessoas. Nós valorizamos as crianças, por isso a gente tem um prédio inteiro para cuidar dos nossos filhos, para ministrar sobre a vida deles, para que eles tenham um ambiente saudável, para que eles sejam impactados por tudo quanto é ministrado ali. Nós temos um culto que é totalmente direcionado para Deus, onde você e eu estamos aqui dando a Deus a honra, a glória e a adoração, a nossa atenção. Tudo, desde o momento que começou esse encontro, quando você chegou e foi recepcionado pelo Ministério de Acolhimento, já faz parte do nosso culto, já é a nossa adoração, já é a nossa identidade como igreja. Nós não somos consumidores na igreja, nós somos adoradores. E nós estamos aqui na igreja para adorar, para exaltar, para louvar, para dar a Ele toda a nossa vida, todo o nosso ser, entregando a Ele tudo que nós temos, porque nós entendemos toda a obra que foi feita na cruz do Calvário por cada um de nós. O nosso ambiente, desde o louvor, desde a sua chegada, desde a minha chegada, precisa ser um ambiente alegre, onde as pessoas sintam alegria, se sintam num ambiente cheio de amor, de paz. O nosso relacionamento também está pautado na família, valorizamos demais a sua família, e nós não queremos que a nossa igreja seja uma igreja cheia de legalismo, cheia de não pode. Nós queremos atrair e conquistar as pessoas e mostrar para elas que o Evangelho é simples, que Jesus não é complicado, que Jesus não é cheio de regras, nem de conceitos, nem valores, que Jesus é um Deus amoroso e ama todas as pessoas. E diante desses pontos importantes, a gente precisa entender então que aquele que tem um nível de comprometimento e o coração na visão, eles são pessoas leais, são pessoas corajosas, são pessoas abnegadas, são pessoas convictas, que vão até o fim, dando, se preciso for, a sua própria vida em prol da visão, da missão e dos valores. E eu trago como pano de fundo o capítulo 3 de Daniel, onde a gente tem Ananias, Misael e Azarias, que foram até o fim, até o momento da fornalha, e diante da visão, diante do comprometimento, diante de tudo que eles tinham com Deus, eles disseram para o rei e falaram: olha, nós não nos prostraremos, mas nós somos adoradores daquele que é o único Deus, o único Senhor. E você conhece a história.
eles foram lançados na fornalha, mas o Deus que nós servimos o retirou da fornalha sã, totalmente saudável. O quarto homem estava lá na fornalha, uma representação da teofania de Jesus Cristo na antiga aliança. Poderíamos também falar do comprometimento de Neemias com a restauração da pátria judaica, da sua terra. E Neemias não se intimidou com nenhuma atitude, com nenhum oponente, com nenhum inimigo, mas ele estava comprometido. Poderíamos também trazer à nossa memória os 300 de Gideão, que estão lá no livro de Juízes, que foram comprometidos com Gideão e venceram a guerra que estava se levantando contra a nação de Israel. Os comprometidos se rendem diante de Deus, se rendem diante do seu controle, se rendem diante da sua vontade e se rende diante da sua direção. Os comprometidos chegam e declaram: olha, importa que ele cresça, que eu diminua. Os comprometidos, eles têm o seu coração cheios e controlados pelo Espírito Santo. Eles declaram, como o apóstolo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e as obras que agora eu pratico para glorificar o Filho de Deus. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Você pode dizer amém por isso? Agora é importante, a gente precisa saber a diferença entre ter o Espírito Santo e permitir que Ele nos controle. Os comprometidos permitem que o Espírito Santo o controle. Não confiam em si, mas confiam em Deus. Davi era um homem, a gente usou a referência de Davi em Atos. Era um homem que dependia e confiava totalmente no Senhor. E havia um segredo então na vida de Davi. Qual era o segredo, pastor? O segredo era que Davi era um homem cheio do Espírito Santo. Davi era esse cara que tinha toda a adoração a Ele, que permitia com que o Espírito Santo o guiasse. Diante da grande decisão do início ministerial de Davi, ele enfrenta o Golias, que pode ser tipificado por N situações na nossa vida, mas ele declara e diz em uma das palavras: tu vem contra mim com espada, com o seu armamento, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Os comprometidos, eles têm total confiança no Senhor, eles esperam do Senhor, eles buscam no Senhor a direção, eles buscam no Senhor a convicção da visão, eles buscam do Senhor o projeto. Diante desse homem chamado Davi, a gente também tem no Novo Testamento um chamado Paulo, que declara que a nossa capacidade não vem de nós, a nossa capacidade, a nossa unção, o nosso chamado, a nossa comunhão vem do Espírito Santo, vem de Deus. Aleluia, aleluia. Os comprometidos são pessoas prudentes no andar. E Efésios capítulo 5, versículo 15 diz para a gente assim: vede como prudentemente vocês andam. A gente precisa ser essa representação viva do Evangelho no falar. A nossa palavra precisa ser cheia de amor, de graça, de carinho.
no ouvir e praticar da palavra também. Isso é fundamental. Aqueles que têm o coração na visão e são comprometidos, eles não se acomodam, eles vão além. O desejo de Deus é que você não se acomode, mas você vá além. Você faça muito mais em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque essa pessoa, ela não mede esforços para agradar a Deus, para cumprir o seu chamado, a sua visão, a sua direção. Ele não se limita em fazer o trivial, mas como prova de gratidão, gente, como prova de gratidão. Quem aqui é grato a Deus? Você que está aí nos assistindo pela internet, se você é grato a Deus, erga suas mãos também, bate lá uma palminha, manda lá um chat, no nosso chat lá. Então, como forma de gratidão, está sempre buscando a sua superação para a glória de Deus. Aquele que tem o coração na causa e na missão e na visão e nos valores da igreja, ele forma discípulos segundo a visão do comprometimento que Deus estabeleceu para a nossa igreja. Você e eu, você sabe, a gente tem sempre falado para você, você e eu temos uma identidade que começou em 1960 com o bispo Roberto, que depois passou para bispo de Toscar, que depois passou bispo Jorcelino, nosso bispo sênior, e atualmente está atrelada a uma visão que Deus tem colocado no coração do bispo André, o nosso atual bispo. E nós, como igreja local, nós como família da Fé Nova Vida, nós temos então uma missão, nós temos uma visão, nós temos valores, e é importante você receber esses valores, essa missão, e estar com ele bem patente, bem vivo, para que você possa caminhar debaixo da bênção, debaixo da glória de Deus, debaixo da presença de Deus sobre a sua vida. E o mais importante nesse comprometimento é que a gente precisa formar pessoas segundo a nossa identidade, segundo a nossa imagem, segundo o nosso caráter, segundo aquilo que Deus estabeleceu para nós. Davi formou discípulos, e nós precisamos formar discípulos segundo a nossa identidade. Você lembra como Davi começou o seu exército? Com 400 homens fracassados, com 400 homens sem visão, sem direção, sem convicção. Mas você conhece muito bem, depois que Davi reúne todo o reinado das 12 tribos de Israel, você conhece muito bem como esse exército de discípulos que Davi moldou segundo a sua espécie, segundo a sua visão, segundo o propósito que Deus havia estabelecido para ele. E diz que esses 400 homens foram matadores de gigantes como Davi. E por que, pastor, eles conseguiram ser matadores de gigantes como Davi? Simples, porque eles imitaram a Davi. Eles seguiram o modelo que Davi estava estabelecendo. E eu quero dizer isso para você, para que a gente possa andar mais rápido, para que a gente possa caminhar e ir mais longe como igreja local. A gente precisa estar alinhado. A gente precisa estar junto, dentro da mesma visão, dentro da mesma missão, dentro do mesmo valor, seguindo o mesmo propósito. E isso vai fazer com que você e eu cheguemos ao nosso destino. Você lembra como Josué foi comprometido? Enquanto Moisés estava à frente da nação de Israel, quem era Josué? Era general de Moisés. Você lembra disso?
seguia as ordens de Moisés, ia para o campo de batalha como Moisés, estava ao lado de Moisés, obedecendo Moisés. E os comprometidos, eles têm essa postura de submissão. E diz a palavra que, de repente, Moisés toca na pedra quando ele deveria falar a pedra, porque aquela pedra era uma tipologia de Cristo. E através daquela atitude dele na antiga aliança, diz que ele foi impedido de entrar na terra prometida. Mas ele, sabendo que ele havia feito algo que não permitiria que ele entrasse na terra, ele formou um discípulo segundo a sua imagem, segundo a sua espécie, Josué, que estava ao seu lado, que estava junto com ele, que entendia qual era a proposta, que entendia aquilo que Deus estava direcionando. E diz a palavra de Deus que quando chegou em Deuteronômio capítulo 31, por ali, Moisés está com o povo prestes para entrar na terra prometida, e diz o texto que Deus fala para ele assim: ei, lembra, você não vai entrar na terra, mas eu vou usar de misericórdia com você. Você vai subir no monte e você vai ver tudo que eu revelei em sonhos a você. É aquilo ali que o povo de Israel vai conquistar. Mas fique tranquilo, você preparou alguém. E eu quero lembrar a você que nós, como discípulos, como ovelhas, tem alguma ovelha aqui? E eu quero lembrar a você: ovelha gera ovelha. Você pode falar isso comigo? Ovelha gera ovelha. E Moisés havia discipulado Josué, e Josué agora era alguém que estava pronto. E eu quero lembrar a você que de repente você pensa assim: não, mas eu estou pronto para fazer isso. Espere o tempo de Deus. Os comprometidos esperam o tempo, o momento, a hora de fazer aquilo que Deus está estabelecendo. Enquanto isso não acontecer na tua vida, seja um Josué submisso a Moisés. Você está entendendo isso? E eu quero lembrar você que você, debaixo da submissão, você estará sendo abençoado. Abençoado. Você vê em algum momento Josué dando direção ao povo, enquanto Moisés era vivo? Sim ou não? Não. Mas a partir do momento que Deus sepulta Moisés, que Deus recolhe Moisés, Deus tem um encontro com Josué. E aí no capítulo 1 Deus diz para Josué assim: ei, o povo está aí, você é o próximo líder. Você foi discipulado, você foi forjado, você foi formado com comprometimento. Você agora tem a missão, a visão e os valores para conduzir o povo para entrar na terra prometida. E aí o que aconteceu? Josué quis retrucar, mas aí Deus disse para ele: ei, eu te forjei, eu te preparei, eu te chamei, eu te qualifiquei. E eu quero lembrar a você, você como comprometido, aguarde o processo, porque o processo é gradativo. E quando chegar a missão para você executar como Josué executou, você vai estar pronto. Mesmo você achando que não está, Deus vai dizer para você: você está pronto. Você está entendendo a mensagem? E aí diz a palavra que o Senhor chama Josué e diz assim: olha, ser forte, ser corajoso, não pasme, nem te espantes, eu, Senhor, sou contigo, como fui com Moisés, serei com você também. Os comprometidos, eles entendem aonde eles estão encaixados no processo. Os comprometidos entendem aonde é a sua visão, eles entendem o porquê da gratidão. Em nenhum momento, enquanto Josué era discípulo de Moisés, ele disse não para Moisés.
mas ele sempre dizia: eis-me aqui, eis o teu servo. Se você for ler, quando Deus chama Josué, Deus diz assim, ó: Josué, filho de Num, servo de Moisés. Servo de Moisés. E eu quero lembrar a você, querido, que é fundamental você e eu entendermos isso. Os 400 homens de Davi, no final, quando o império de Israel estavam prontos, diz que eles não eram mais homens sem direção, sem visão. Não, eles eram homens comprometidos com Davi, com o seu líder, com a sua visão. Eles se comprometeram com a missão de Davi e se tornaram, junto com Davi, um reino inabalável, fazendo coisas extraordinárias. Apelo para que você seja então um comprometido nessa geração. Considere os serviços da igreja como ministério, ao invés daqueles que os veem como serviço voluntário e comunitário. Execute com destreza e não se queixe do tempo e custo que isso irá te dispor. Trabalhe na solução dos conflitos pela unidade do corpo de Cristo. Seja ensinável. Procure aprender, acreditando que você poderá sempre fazer o melhor do que está sendo feito. E eu quero dizer para você, sabe qual é a minha maior glória? Sabe qual é o meu maior prazer? Ter discípulos que vá muito além da onde eu cheguei. O meu desejo é que você vá muito além, que você faça muito mais do que está sendo feito, porque esse é o desejo de todo líder. E você então entenderá que comprometido, quando talentos chegarem até você, mesmo que sejam superiores a você, você deve fazer como fez Moisés, como fez Davi. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque pessoas mais competentes e qualificadas chegaram no time para dar prosseguimento ao reino inabalável, ao reino de justiça, ao reino de paz. Você e eu, como líder, não temos que travar o potencial, não, de pessoas. Pelo contrário, nós temos que incentivar e dizer para eles: ó, vá além. Como comprometido, seja perseverante. Não desista diante das adversidades, ou do desânimo, ou das circunstâncias que possam advir sobre a sua vida. Como um comprometido, tenha humildade. Gente, ninguém sabe tudo, nem eu. O único que sabia tudo era Jesus. E a Bíblia diz que ele se esvaziou. Você entende isso? Ele se esvaziou e desceu. E às vezes a gente, numa função ministerial, às vezes a gente, dentro do corpo de Cristo, a gente não quer ser humilde. Mas olha, eu quero lembrar você, aquele que se humilha é exaltado. Humilhai-vos diante da poderosa e potente mão do Senhor, para que no seu devido tempo Ele te exalte. Você está entendendo? Amém? Os humildes são totalmente dependentes de Deus. Não agem sobre a pressão do mundo e nem aceitam a imposição do mundo. Eles entendem que ser um canal na mão de Deus é a maior recompensa do Senhor. E eles não se vangloriam disso. Lembra de Paulo?
Quando começaram a falar para ele, pô, Paulo, tu és o cara. Aí outro grupo da igreja chegou, está lá em Coríntios. Não, Pedro é que é o cara. Aí outro chegou e falou assim, não, é Apolo, cara, porque prega pra caramba. E aí chegou Paulo e falou, gente, vocês não estão entendendo nada. Pedro fez, Apolo fez isso, Paulo plantou, mas o grande aqui é Deus. O eu sou. O grande eu sou. É Deus, é Deus, é Deus. Os comprometidos dão a glória para Ele. Os comprometidos exaltam a Ele. Pastor, e quando Deus começar a agir através das minhas mãos, porque eu creio, essa tem sido a minha oração, que você chegará sobre os enfermos, imporá as mãos e eles ficarão curados. Eu tenho pedido a Deus para que esse corpo comprometido, que é você e eu, vivos, cheios da unção de Deus, aonde chegarmos, flua em nós como Pedro, aonde passava a glória dele, fluía de você. Você e eu comprometidos diremos, a glória é do Senhor, a glória é para Ele, não é minha. Esse é o desejo de Deus com a igreja de Nova Vida. Esse é o projeto de Deus com você aqui. Mas para isso você e eu, para chegarmos a esse nível, você e eu precisamos nos esvaziar. Diga, eu preciso me esvaziar. Porque você vazio de você, dos seus achismos, Ele vai encher você. E você vai dizer como João, importa que ele cresça. Eu sou só um comprometido diante dEle. Entenda que o desejo de Deus, para que você e eu, com o coração comprometido dentro da visão, nós sejamos um canal nas mãos de Deus. Eu creio, gente, que antes do arrebatamento haverá um mover sobrenatural no mundo, aonde a igreja vai ser olhada e vai ser vista como algo extraordinário. Eu creio. Agora, para que isso aconteça, você e eu precisamos estar comprometidos. Você e eu precisamos estar alinhados. Você e eu precisamos estar unidos. Você e eu precisamos estar a cada dia nos esvaziando. E dizendo como o apóstolo Paulo, isso será a sua maior e a minha maior recompensa. Sermos canais de Deus. Compreender que aqueles que têm compromisso com Deus têm um resultado positivo na sua vida. Coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos. O meu desejo ao findar essa mensagem é que você possa ter entendido e possa estar remoendo esta palavra, se posicionando como alguém que tem uma missão, como alguém que tem uma visão, como alguém que tem valores, mas esses valores, você e eu como ovelhas, temos um sumo pastor. Nós não somos ovelhas independentes, nós temos um Moisés que nos guia, nós temos um líder que nos guia, nós temos um propósito que nos governa. E eu quero lembrar a você, a ovelha descompromissada não é envolvida, a ovelha descompromissada não tem destino, não consegue produzir. O desejo de Deus é que nesta manhã a gente se alinhe àquilo que Deus tem revelado, aquilo que Deus tem colocado como propósito, que o nosso coração se encha desse propósito, dessa missão, que o nosso coração se encha pelo prazer da casa, pelo prazer da arca. Eu quero lembrar a você, você lembra como Davi tinha um prazer pela arca, símbolo da presença de Deus.
Teve um momento da sua vida, ele comprometido com Deus, falou: Senhor, tu me deu tanta coisa. Senhor, tu fez eu unir o povo de Israel. Tu fez eu unir as tribos. Tu fez fazer tantas proezas, Senhor. Eu tenho um exército agora que todo mundo respeita. Mas eu olho para a tua casa, eu olho para a arca, eu olho para o símbolo da tua presença. Na antiga aliança, a arca era o símbolo da presença. Diz: eu olho para tudo isso e vejo, Senhor, que eu posso fazer muito mais pela tua casa. Eu posso fazer muito mais pela arca. Eu posso ser muito mais. Você está entendendo, querido? Talvez você chegou num nível fantástico, como homem, como mulher, como família, mas eu quero que você tenha sede, paixão e comprometimento e coração na visão, para que você não perca nunca essa chama, que o tempo não venha apagar você, que o tempo não venha fazer você se acostumar com a glória. Porque o comprometido, ele não tem em momento algum esse desejo de se acostumar com a glória. Mas quando ele está na presença do Pai, ele entende que o Pai está sempre acima. Ele está sempre entendendo que o Pai merece o seu melhor. E diz o texto que Davi prepara tudo para que esse mega projeto da casa de Deus seja estabelecido em Jerusalém. Que você e eu entendamos que Deus nos chamou, que Deus está nos alinhando, que Deus está nos mostrando uma direção, que Deus quer fazer com que você vá muito mais além. E o meu desejo é que você, se eu estou correndo a 10 quilômetros, eu quero que você vá correndo a 100 quilômetros, a 50, a 60, eu não sei qual vai ser a sua velocidade, mas o meu desejo é que você vá muito mais além. Agora, para que isso aconteça, que você esteja dentro dessa missão, dentro dessa visão, dentro desses valores. E eu posso te afirmar, Deus vai te honrar. Você vai ser honrado por Deus. Você vai ser honrado por Deus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos neste lugar. Nós estamos nesse lugar, Senhor, dizendo para Ti: nós queremos nos render diante do Senhor. Nós queremos mostrar para o Senhor que nós queremos ir muito mais além. Nós queremos, Senhor, sair desse lugar dizendo para o Senhor: importa que Tu cresças, que eu diminua. Nós queremos sair desse lugar dizendo para o Senhor: Senhor, minha família está muito legal, minhas finanças está também tudo jóia, tudo legal, mas eu quero muito mais do Senhor. Eu tenho fome e sede pela Tua presença. Eu tenho fome e sede pela Tua casa. Eu tenho fome e sede, Senhor, do ministério que o Senhor me introduziu, e eu estou ali servindo. Eu não quero mais ser consumidor, eu quero sim ser adorador. Senhor, me leva além. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja adorar amanhã. Te imaginar é me inspirar pra Te dizer
Que essa canção seja a minha, a sua oração. Que você entenda que você não está aqui por acaso. Que você entenda que nós somos corpo. Corpo é algo vivo. Que você entenda que a casa precisa de você. Que você entenda que por mais que você tenha se ferido ou se machucado na estrada da vida cristã, olha, não deixe as feridas te paralisar, mas peça àquele que derrama o bálsamo de Gileade, que Ele possa derramar sobre você o bálsamo hoje, e você ser curado dos traumas, ser curado das feridas que você recebeu, mas que você possa ir além, que você possa ir além com alegria, que você possa servir a Jesus na sua igreja local, em um dos ministérios, sendo um homem e uma mulher dinâmico, para cima, positivo, influenciando outros positivamente, dizendo para outros assim: olha, vale a pena trabalhar no ministério de louvor. Ah, mas eu tenho que chegar às 5 horas, mas mesmo assim vale a pena. Deus fortalece, Deus dá graça. Vale a pena trabalhar no ministério de mídia. Ah, mas eu tenho que chegar 1 hora antes, mas vale a pena. Deus te dará promoções, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força. Ah, Senhor, mas eu não tenho tempo. Olha, querido, quando a gente tem compromisso com Deus, a gente abre na nossa agenda todo espaço e diz assim: Senhor, todo espaço na minha agenda é teu. E eu posso dizer para você, às vezes você tem um dom excelente para dar aula para as crianças, vale a pena. Pastor, mas eles gritam, eles isso, aquilo outro, eu sou professor secular, eu sei disso. Mas querido, quando você e eu temos comprometimento com o reino de Deus, a gente sabe muito bem que a gente pode semear a vida no coração daquelas crianças, e ser um influenciador para serem Billy Grahams, para serem muito mais do que Billy Graham, muito mais do que qualquer pregador famoso. Que você e eu saiamos desse lugar dizendo: Senhor, eu quero ir além. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos dizer para o Senhor: conta conosco. Conta, Senhor, com esse ministério. Conta com essa igreja. Conta com esse povo. Conta com essa ovelha que está, Senhor, se derramando diante de Ti, dizendo que ela quer ir além. Que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa dar graça, que o Senhor possa enchê-la da multiforme graça do Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser uma referência